Hebreus capítulo 4, a partir dos versículos 14. Versículos 14 a 16, mesmo assentados, mas com toda a reverência, vamos ler esse texto? Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Vamos orar mais uma vez. Pai, precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreender esse texto, para aplicá-lo. Ó Deus, por isso nós rogamos que o Santo Espírito nos faça compreender e viver as verdades que estão aqui. Fortifica a nossa fé. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. O título de sacerdote, o ofício sacerdotal de Jesus, é um dos mais significativos, é um dos mais importantes nas Escrituras. E é até um dos mais reveladores no que diz respeito à obra de Cristo. E é interessante que no Novo Testamento nós temos um livro específico, um livro inteiro para explicar, para explorar e para aplicar o papel de Jesus como sumo sacerdote, que é a carta aos Hebreus. E neste sermão, eu quero caminhar um pouco ao longo de alguns outros textos dentro de Hebreus, que vão nos alertar, vão abrir os nossos olhos, vão nos relembrar do ofício sacerdotal de Jesus. Este livro, que nós não sabemos quem é o autor, ele é descrito pelo seu próprio autor como uma breve palavra de encorajamento. Hebreus 13, 22 diz assim: irmãos, peço que suportem essa palavra de exortação, pois eu a escrevi a vocês resumidamente. Se Hebreus é uma carta resumida, imagine se o autor quisesse realmente aprofundar os assuntos. A palavra grega para exortação, ela tem o significado de encorajamento, de consolo, mas também de advertência, de exortação. Então, quando nós olhamos para essa ideia de exortação que Hebreus nos traz, isso aqui é algo muito pessoal, porque ninguém exorta um inimigo, ninguém exorta alguém que não conhece. Exortação é para irmão, exortação é para amigo, exortação é para alguém próximo. O autor dessa carta, que tem profundas exortações, profundas advertências e doutrinas muito fortes aqui, também tem um caráter pastoral, porque o autor de Hebreus quer edificar, quer fortalecer os leitores. Mas ao mesmo tempo, nós temos aqui um convite para refletirmos, para meditarmos, para contemplarmos profundamente a pessoa de Jesus, a obra de Jesus. No centro dessa carta aos Hebreus, nós temos um convite a considerar Jesus. Hebreus 3:1 vai dizer: considerai atentamente Jesus. Essa carta nos chama a olhar para Jesus. Mantenhamos os olhos fixos em Jesus. Hebreus 12:2. E como nós acabamos de ler, Hebreus 4:14, nós somos chamados a contemplar a beleza, a glória, o resplendor de Jesus, o nosso sumo sacerdote. O autor de Hebreus escreve para um grupo de cristãos judeus que estavam passando por grandes dificuldades e perseguições por serem cristãos.
Eles, quando se convertiam, eram deserdados das suas famílias. Eles eram perseguidos. Eles eram afastados do culto. Eles não poderiam participar mais daquilo que eles viveram em toda a sua infância. Eles não podiam mais ver o templo. Inclusive, eles estavam afastados dos sacrifícios, que ainda, de alguma forma, traziam para eles algum alento, ainda que não fosse real, não fosse profundo aqueles sacrifícios ali ainda prestados. Por conta disso, os cristãos que recebem essa carta, por conta de tanta perseguição, de tanto sofrimento, eles estavam tentados a voltar atrás, a olhar para o passado e querer voltar a um sistema sacrificial, a um sistema de culto que era apenas sombra de algo muito maior. Assim somos nós também. Às vezes nós podemos nos encontrar diante de dificuldades, de perdas, de dúvidas, e nós somos tentados a olhar para trás, desejar os confortos do passado, as certezas do passado, a segurança de rituais que não podem trazer segurança alguma, o culto do passado. Mas a palavra de encorajamento de Hebreus para nós ainda é a mesma. Não podemos retroceder. Não olhe para trás. Mantenha os seus olhos em Cristo Jesus. Sofra o que tiver que sofrer. Ao invés de buscarmos seguranças em estruturas religiosas, em práticas que não podem salvar, nós precisamos olhar para Jesus, o grande sumo sacerdote, o único que por meio de um sacrifício perfeito nos trouxe perdão, nos trouxe redenção, nos trouxe reconciliação. Nós somos chamados hoje a contemplar Jesus. Quem contempla investe tempo. Quem contempla deseja ser transformado pelo objeto ao qual nós contemplamos. Esse sacerdócio profundo, eterno, verdadeiro, amoroso e gracioso. Diante disso, o autor de Hebreus nos apresenta Jesus, o grande sumo sacerdote. Mas o que significa ele ser sumo sacerdote? Por que isso interessa para mim? Onde isso pode me fortalecer? É isso que a gente vai ver agora. Porque o livro de Hebreus, a carta de Hebreus, o texto que nós acabamos de ler, nos apresenta como uma ideia transformadora que, porque Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, nós temos plena confiança, plena certeza, plena garantia de que podemos nos achegar a Deus e receber graça em tempos de necessidade. Nas aflições da vida, você pode procurar Jesus e encontrar graça e misericórdia. Nos dilemas, nos reveses da vida, você pode olhar para Jesus, você pode buscar Jesus, você pode entrar na sala do trono. Você pode visitar a Inglaterra. Pode, não pode? Olhar lá o palácio de Buckingham, com aqueles soldados, né, que não se movem por nada. A glória e o esplendor de uma casa real. Mas você não consegue agendar um horário com a rainha, com o rei, né? Agora não é mais rainha, com o rei. Entretanto, nós podemos entrar na sala do trono da graça e encontrar exatamente aquilo que nós precisamos: misericórdia e graça. O que significa ter Jesus como nosso sumo sacerdote? Primeiro,
significa que nós temos uma salvação verdadeira. Hebreus capítulo 7, versículos 23 a 25, nos garante que nós temos uma salvação verdadeira. Mantenha o dedo aí que a gente vai andar por Hebreus. Então mantenha a sua Bíblia aberta. Eu quero ler com vocês. Hebreus 7, 23 a 25. Ora, daqueles sacerdotes, ou seja, os sacerdotes da velha aliança, tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Jesus continua a interceder por nós. Portanto, visto que o sacerdócio dele é eterno, é permanente, ele é capaz de salvar definitivamente. Jesus não morreu para nos tornar salváveis. A salvação não é um cheque em branco que ele dá na sua mão, e se você quiser, você assina ou não. O homem não é soberano na salvação, Jesus é, porque aqueles a quem ele salva definitivamente. Aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ele nos salva definitivamente, e nós podemos, com segurança, constantemente nos aproximar dele, visto que nós não podemos ser arrancados da mão dele, visto que nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. Nós podemos confiar que se entrarmos na sala do trono, quando nós precisarmos, vamos encontrar graça e misericórdia. Jesus é capaz de salvar completamente aqueles que confiam nele, porque ele vive eternamente para interceder por eles. Os sacerdotes terrenos morriam, precisavam ser constantemente substituídos. Jesus, entretanto, possui um sacerdócio contínuo. Talvez você esteja procurando sacerdotes que possam te dar alguma garantia, alguma paz, alguma certeza. Talvez o que te dá paz, garantia e certeza é o teu trabalho, é a tua faculdade, é o teu status, é uma emoção, é um comportamento, é uma saidinha, é uma bebidinha, é uma olhadinha, é uma relacionadinha. Mas você sempre está com sede, procurando algo mais. Sabe por quê? Porque esses sacerdotes idólatras que nós colocamos na nossa vida são falhos e vão sempre nos decepcionar. Somente Jesus apresenta continuamente os crentes diante de Deus. E é nele que nós encontramos definitivamente aquilo que nós precisamos. Muitas vezes a gente quer manter, né, Deus e Jesus a uma distância segura, né? Porque um Jesus distante, um Jesus longe, exige menos de nós, não é? Um Jesus que está sempre de olho na nossa vida, pode dar problema. Mas quando nós temos os nossos problemas, nós queremos Ele bem próximo. E aí a gente se frustra. Porque de vez em quando, Jesus se mantém em silêncio. Até porque, talvez por meses, por anos, você mesmo tem ignorado Ele. Julian Barnes, um ateu, em seu livro Nada a Temer, ele vai descrever a tentativa dele lidar com a morte.
E ele diz algo assim: eu não acredito em Deus, mas sinto falta dele. Nós queremos um sacerdote distante, que não cobre, que não exija, que eu possa viver do meu jeito. Mas estar perto desse sacerdote, acessar constantemente a sala do trono da graça, exige intimidade, exige expor a vida. Pense bem, se teve algo que Jesus fez, foi expor a vida. Porque na cruz ele se expôs a toda a humilhação possível. Então entrar num relacionamento com Jesus exige de nós exposição. Mas é essa intimidade que nos expõe, é que é a nossa esperança. E nós não podemos desistir de buscar essa intimidade com o nosso sacerdote. Até porque nós temos uma linhagem sacerdotal. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos feitos sacerdotes. Se nós temos uma salvação verdadeira, o Senhor nos dá uma linhagem, um sangue novo. Até porque o propósito de Deus sempre foi que nós vivêssemos nessa casa sacerdotal. Experimentássemos a hospitalidade que só Deus pode ter para conosco. Afinal, essa é a missão de um sacerdote: estar perto de Deus, ter intimidade com Deus. Louvado seja Deus por isso. Porque na residência sacerdotal, na residência real, que Ele declara também ser nossa, nós não temos vergonha. Estamos em paz uns com os outros. Não temos problemas de relacionamento lá. Nós somos vestidos com novas vestes, que não ficam nem apertadas nem folgadas. Nós somos e participamos de um banquete, feito para nós, para a glória de Deus. Essa identidade que nós temos, que provém dessa salvação, que provém dessa intimidade, nos faz entender, nós somos povo. Nós somos o povo de Deus, homens e mulheres. Você faz parte desse povo. Você tem essa salvação. Você pode ter essa salvação. Saber que nós temos um sumo sacerdote exaltado no céu nos dá essa confiança. Mas aí a gente pergunta: será que esse sacerdote realmente se importa conosco? Hebreus responde essa pergunta. Hebreus responde: esse sacerdote é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pastor, eu fui tão humilhado na minha vida. Ele também foi. E foi levado como ovelha muda ao abatedouro. Pastor, eu fui traído pelo meu marido, pelo meu filho, pelo meu cônjuge. Ele também foi. E ele foi como ovelha muda levada ao abatedouro. Pastor, mentiram sobre mim, mentiram também sobre ele, e ele foi levado como ovelha muda ao abatedouro. Pastor, eu fui torturado, eu fui abusado na minha infância. Ele também foi torturado e sofreu abuso, mas ele foi levado como ovelha muda ao abatedouro. Para quê? Pastor, para que eu passei por isso? Para que eu pudesse encontrar nele graça e misericórdia que eu tanto preciso. Somente em Jesus, porque Ele sabe o que é padecer. Ele é servo, sofredor. Ele entende a nossa dor. Por isso nós vamos para Jesus, porque somente nele nós encontramos graça e misericórdia, capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Por que você tem procurado outros sacerdotes que não Jesus?
A segunda verdade que nós temos em Hebreus, está lá em Hebreus ainda 7, versículos 26 e 27. É que nós temos um sumo sacerdote perfeito. Nós temos um sumo sacerdote perfeito. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo. O autor de Hebreus aqui não está apresentando Jesus apenas como sacerdote, mas como a própria oferta. Isso faz dele um sacerdote perfeito. Isso é esperança para pessoas que têm dúvidas sobre o seu perdão, que às vezes vivem remoendo o passado, querem viver pescando num lago que Deus colocou uma placa bem grande. Eu acho que foi Corrie ten Boom que falou, né, que Deus perdoa os nossos pecados, lança no mar do esquecimento e coloca uma placa bem grande, proibido pescar. Mas nós somos experts pescadores nisso. Gostamos de voltar sempre lá e remoer e viver o passado e ficar remoendo e se machucando e se amargurando. Nós precisamos olhar para Jesus. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas sombra. Por isso precisavam acontecer constantemente. Porque não podiam purificar a consciência dos adoradores, de quem oferecia ali o sacrifício. Agora, o sacrifício de Jesus resolve essa questão plenamente. Porque Jesus ofereceu a si mesmo. Um ser humano, gente como a gente, no lugar de seres humanos. Aí você diz, pastor, mas Jesus era Deus. Aí a vergonha é maior ainda. Ele passou por tudo isso, sendo Deus. O sacrifício de Cristo foi completo, foi perfeito, foi aceito por Deus. Foi por isso que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e agora ele está assentado à direita de Deus Pai. Ele não é como um sacerdote de antigamente, numa repetição diária, não é uma missa. Nós não prestamos uma missa, a missa que é um sacrifício constante, né? Nós prestamos culto àquele que se ofereceu de uma vez por todas. Quem me dera, quem dera, pessoas que dizem entender tanto da alma, serem especialistas na alma humana, compreendessem a profundidade do pecado, da culpa, da ira de Deus, e o temor da morte, porque tudo isso traz temor da morte. E talvez essa seja a raiz de todos os problemas, o medo de morrer, de alguma forma. Esse é o problema fundamental do ser humano. É isso que precisa ser tratado. É isso que pode continuar a assombrar a nossa alma. E o que acontece? O que nós precisamos? Somente quando nós somos libertos do maior dos nossos temores, o medo da morte, o medo do juízo, o medo da separação eterna. Quando nós perdemos esse medo, se a morte não é mais um problema, o que pode nos causar temor? Quando você destrói o maior dos nossos inimigos, os outros perdem a força. O Senhor dos Anéis, quem gosta de assistir filmes, quando Sauron é destruído, todos os inimigos da Terra-média perdem as forças. Essa morte só é possível quando Frodo se oferece e destrói o anel.
Jesus perfeitamente se oferece e destrói o maior dos nossos inimigos. A culpa do pecado, a escravidão do pecado e a condenação do pecado são destruídas na cruz de Jesus. Qual você acha que é o maior dos seus problemas? Jesus resolveu o maior deles. Jesus resolveu o problema da morte, porque Ele é um sacerdote perfeito. A quem você tem recorrido? Às suas próprias forças? Você não pode vencer a morte, tanto que você morre. Você precisa de Cristo, retirar a culpa do pecado. Mas se Jesus é tão misericordioso, se Ele conhece as nossas fraquezas, como que nós devemos responder? Hebreus nos chama a tomar uma atitude, dar um passo de fé e nos aproximarmos do trono da graça. Por quê? Hebreus 8, de 5 a 6, diz que nós temos um sumo sacerdote melhor. Hebreus 8, de 5 a 6, diz que nós temos um sumo sacerdote melhor. Ele serve no santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. A terceira verdade que Hebreus nos ensina sobre Jesus, o nosso sumo sacerdote, é que nós temos um sumo sacerdote melhor. Esse é o elemento central no ministério de Jesus. Ele está no meio do povo. Agora o culto não acontece em Jerusalém. Agora, quando o povo de Deus se reúne, Jesus está no meio da adoração. Jesus está espiritualmente presente em nosso meio. Por isso a importância de congregar. O tabernáculo construído por Moisés era uma sombra, uma representação simbólica de tudo que Jesus estava para cumprir. O propósito era comunicar de forma pedagógica uma verdade eterna que Deus está construindo ao longo da história. Tudo sombra de Jesus. O misericordioso, aquele que foi tentado sem pecar. Então nós temos uma pergunta que a gente precisa responder. Se nós sabemos que temos um sumo sacerdote melhor, a gente tem vivido como quem tem acesso livre a Deus? Ou você está vivendo como um prisioneiro, mesmo que você grite que você é livre? Será que você carrega pesos na sua vida que já foram levados na cruz de Cristo? O convite de Jesus é: aproximemo-nos com confiança, pois nós temos um sumo sacerdote melhor. Quarta verdade: nós temos em Cristo um sacrifício definitivo. Hebreus 9, 11 e 12 diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção.
Hebreus ensina que esses sacrifícios do Antigo Testamento eram insuficientes. Qualquer sacrifício que você faça para se salvar, para encontrar a sua identidade, para encontrar paz, para encontrar misericórdia, é em vão. Os sacrifícios de animais não poderiam remover pecado, só os cobriam temporariamente. Lembra-se lá no Éden? O homem costurou para si roupas, mas vem Deus e diz: está tudo errado. Naquele momento ele mata um inocente, um cordeiro, uma ovelha para fazer roupas para Adão e Eva, mas diz: essas roupas são temporárias. E eu já preguei isso na primeira pregação. Jesus, a semente da mulher. A questão é que, se a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, a nossa consciência nunca vai se limpar. Nós podemos cauterizar a nossa consciência, nunca limpá-la. Alguns pensam que podem, talvez ainda, combinar a fé com alguma religiosidade. Eu vou aqui, vou ali, faço uma oraçãozinha, pastor, eu leio a Bíblia de vez em quando. Jesus está nos ensinando que não dá para a gente buscar os nossos meios para manter o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos de algo definitivo, de uma expiação real, de uma expiação radical que resolva o problema pela raiz. Os cristãos, os salvos, somente eles têm a plena confiança de que são perdoados, porque o seu coração foi purificado, a culpa foi removida. Quando nós queremos resolver o nosso problema, a incerteza sempre vai aparecer. Senhor, será que eu consigo? Será que deu certo dessa vez? Jesus está chamando você nessa noite para um relacionamento ininterrupto com Ele. Às vezes a gente tenta resolver as coisas do nosso jeito. O filho pródigo foi longe. O problema quando a gente vai longe demais é que a gente esquece a nossa filiação, o nosso reino, o nosso sangue sacerdotal. O filho pródigo foi longe a ponto de se questionar. Eu quero voltar para casa, mas quando eu voltar para lá, eu não vou ser mais filho, eu vou ser escravo e ser tratado como escravo. Você, quando caminha longe, você esquece que você faz parte desse reino de sacerdotes. Mas louvado seja Deus que nos espera na metade do caminho. Ainda dá tempo. A mesa da graça ainda está posta. O sacrifício ainda é eficaz. Ainda dá tempo de você se arrepender, de clamar a Deus perdão pelos seus pecados. Por fim, o autor de Hebreus diz que nós temos um santuário melhor. Hebreus 12, 18 a 24 diz assim: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas. Aqui provavelmente o autor de Hebreus 12, 18 a 24, provavelmente ele tem em mente o Monte Sinai. Imagine o povo que recebeu uma ordem: olha, não chegue nem você nem seu animal no pé desse monte. E eles olhavam para cima e viam nuvens, viam trovões, pensaram até que Moisés estava morto. Então, com isso em mente, o autor de Hebreus diz: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas. Nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras traz, que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito. Pare de falar, Senhor! Porque eles não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado.
Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo, diz o autor de Hebreus, era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Quem podia chegar na beira do Monte Sinai? Você já leu ou assistiu ao filme do Peregrino, de John Bunyan? Quando o peregrino ouve o legalista, ele sobe o Monte Sinai, mas ele não consegue, tem trovões, tem fogo, e ele fica desesperado e precisa o evangelista ir lá e libertá-lo. O autor de Hebreus continua: mas vocês chegaram ao Monte Sião. Vocês não podiam nem chegar no pé do Monte Sinai. Vocês não podiam cumprir. Mas porque Cristo é o cumprimento da lei, vocês chegaram a outro monte, a Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Qual é a melhor coisa que Jesus pode fazer? Não é te dar um carro novo, não é te dar um emprego, não é te dar um namorado. É fazer você poder chegar perto de Deus. No Antigo Testamento, alguém também teve uma visão, especificamente de uma escada, e Deus estava lá em cima, e os anjos subiam e desciam, e pensando que os anjos, a presença de anjos, representa a presença do próprio Deus, Deus estava ali. Jacó no momento de dúvida, Jacó no momento de aflição, ele viu uma escada e sentiu a presença do próprio Deus. Quando Jesus veio a nós em forma humana, toda a história sacerdotal encontrou nele o seu propósito, o seu objetivo. Todos os detalhes do tabernáculo encontram em Jesus a razão, o símbolo ao qual eles apontavam. Aquele que nasceu de forma humilde estava rodeado de glória. O Evangelho de João começa de uma forma tão gloriosa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Do caos ali no começo da criação, Deus em Cristo Jesus trouxe vida. Jesus é Deus, é o Deus Criador. Aquele que trouxe vida também traz vida a corações mortos. Jesus é a luz capaz de clarear os caminhos de quem está vivendo em trevas. Jesus é aquele que sustenta o universo, que sustenta a criação e é capaz de colocar ordem na nossa vida. Aquela escada, a ligação para Deus. Jesus nos liga a Deus. E é o que nós mais precisamos. Às vezes eu escuto: pastor, estou só eu e Deus. Então você não está sozinho. Você talvez esteja procurando tantas coisas. Razão, alegria. Quando eu tiver aquele trabalho, quando eu tiver aquele namorado, quando eu tiver aquela namorada, quando eu tiver aquele posto, quando eu estiver naquele status, é vapor, é fumaça, passa. Você precisa se encontrar com Jesus, porque somente Ele pode dar o que você mais precisa, a presença do Deus vivo. Jesus desceu a escada,
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O texto lá de João, capítulo 1, versículo 14, diz que Jesus habitou, a palavra é tabernaculou, ele montou o tabernáculo. Deus agora está no meio de homens, Deus toma a forma de carne e osso de uma vez por todas, para habitar no meio do seu povo, e mesmo quando ele sobe a Nova Jerusalém, ele intercede pelo seu povo. Deus está próximo de nós. E é interessante que um dos títulos de Jesus é Emanuel, Deus conosco, a esperança de Isaías para o povo. Você precisa de Deus, você precisa se reconciliar com Deus. Quando a gente diz, né, pastor, eu preciso me reconciliar com a igreja, preciso me reconciliar, também faz parte. Mas você precisa se reconciliar com Deus, porque os nossos pecados ofendem a Ele, e nós precisamos de uma solução que venha dEle. O autor de Hebreus nos convida a algo radical: aproximarmos-nos do trono da graça com confiança. Isso não é um convite para você fazer uma oraçãozinha de vez em quando. Não é um convite para você tomar algumas atitudes religiosas ou se tornar um religioso. Aproximarmos-nos do trono de graça é um chamado para viver diante de Deus, com a certeza de que nós somos povo dele por causa do perfeito sacrifício de Jesus. Nós podemos nos achegar a Deus se cremos que Cristo garantiu esse acesso. Jesus fez tudo. Você não precisa fazer mais nada. A sua vida agora é uma resposta. E ainda assim, muitas vezes insuficiente ao que Ele fez. O sumo sacerdote não apenas vive para interceder por nós. Ele abriu o caminho para o Pai. Ele abriu a escada para o céu. Não há mais barreiras, não há mais sacrifícios para oferecer. O que nós precisamos fazer é nos lançar a essa graça. A pergunta que a gente tem que encarar: pastor, eu preciso orar mais. Será que nós estamos orando pouco? Será que nós estamos lendo a Bíblia com frequência? Isso faz parte da vida cristã, mas são questões secundárias. A questão central é: nós temos vivido como quem realmente crê que pode entrar na presença de Deus sem medo, sem culpa, sem intermediários humanos. Quando a gente entende isso, a nossa vida, então, ela é transformada. Não porque a gente descobriu novas formas de sermos religiosos, mas porque nos rendemos à obra de Cristo Jesus, consumada de uma vez por todas, pelo grande sumo sacerdote. Então o convite de Hebreus 4,16 permanece diante de nós. Aproximemo-nos, portanto, com confiança do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Não como quem duvida, mas como alguém que já foi aceito. Não como alguém que precisa fazer alguma coisa, mas como quem sabe que já foi aceito por Deus, não pelas nossas obras, porque o Evangelho não é sobre o que você pode fazer, mas o Evangelho é sobre o que Cristo fez. Não como alguém que precisa merecer alguma coisa, mas como quem descansa nos méritos de Cristo. Diante dessa verdade não tem espaço para o medo. Diante do amor do sumo sacerdote, que lança fora todo medo, não temos mais hesitação. Se Cristo é suficiente, nós podemos nos aproximar diante dele com ousadia, para a glória de Deus Pai. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, nós não estamos sós. Nós não precisamos fazer mais nada no que tange a nos chegar a Deus, porque Cristo fez tudo. Ó Deus, que a nossa vida seja uma resposta de fé, de ousadia, de coragem, para vivermos de modo que te agrade, para a tua glória e para o teu louvor. Nos ensina nos momentos de crise, de lutas, de tristeza, de decisões, confiar que o Senhor resolveu o maior dos nossos problemas. Então o Senhor não vai nos desamparar. Se o Senhor em Cristo nos salvou, se o Senhor concedeu o seu próprio Filho para morrer por nós, não há nada, Deus, não há nada que nós vamos temer. Nos ensina a confiar em Ti, dia após dia, para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.